Amber estava sozinha à beira da estrada, sentindo o frio da madrugada que atravessava seu corpo. Ao seu lado, havia mais duas meninas, ambas com olhares assustados e confusos, assim como ela. O silêncio pesado da noite foi quebrado pelo som distante de sirenes, que logo se aproximaram, trazendo a esperança de que a ajuda estava a caminho. Quando os policiais chegaram, seus rostos mostravam preocupação e determinação. Eles sabiam que algo terrível havia acontecido, e logo começaram a fazer perguntas, tentando entender a situação. Enquanto a polícia trabalhava para descobrir o que havia acontecido, eles rapidamente perceberam que as três meninas eram da família Daniels, conhecida na cidade por acolher muitas crianças. A família sempre foi um refúgio para crianças que precisavam de amor e proteção, e a descoberta de que Amber e suas amigas vinham de lá apenas aumentou a gravidade da situação. Com o coração pesado, os policiais se dirigiram à casa dos Daniels, mas, ao chegarem, encontraram a porta da frente escancarada, balançando levemente com a brisa da noite. A cena que se desenrolou diante deles era aterrorizante. O que eles encontraram lá dentro foi uma das invasões mais chocantes que o estado da Geórgia já presenciou. Os móveis estavam desordenados, e havia sinais de luta em cada canto. O cheiro de medo e desespero pairava no ar, como uma nuvem escura. As paredes, que antes eram um símbolo de acolhimento e segurança, agora pareciam gritar a história de uma noite de terror. Os policiais, em estado de alerta máximo, logo perceberam que estavam lidando com algo muito maior do que uma simples invasão. A natureza brutal do crime indicava que um assassino em massa estava solta. Essa história de Amber e o assassino do Papai Noel está apenas começando, e você não vai querer ficar de fora. Inscreva-se no nosso canal agora para acompanhar cada reviravolta e detalhe dessa caça ao criminoso. Assim começou uma caça implacável ao infame assassino do Papai Noel. A figura que se escondia por trás dessa identidade aterrorizante não era apenas um criminoso comum. Ele era um predador, alguém que havia quebrado a paz e a segurança de uma comunidade inteira. A busca pelo assassino rapidamente se transformou em um grande esforço conjunto, reunindo centenas de policiais, agentes e agências de segurança. Helicópteros sobrevoavam a área, e equipes de busca se espalhavam pelos bosques e arredores, tentando encontrar qualquer pista que levasse ao culpado. O som das sirenes e dos passos apressados ecoava pela cidade, criando um clima de urgência e determinação. Era um espetáculo impressionante, o maior número de agentes que Amber já tinha visto em sua vida. Enquanto os policiais trabalhavam, Amber e as outras meninas eram cuidadas por assistentes sociais, que tentavam acalmá-las e oferecer um pouco de conforto em meio ao caos. Amber olhava para os rostos daquelas pessoas, tentando entender o que tinha acontecido, enquanto a imagem de sua casa e da família que amava se tornava cada vez mais distante e confusa. A cidade, uma vez tranquila, estava agora unida em torno de um único objetivo: encontrar o assassino do Papai Noel e trazer justiça para as vítimas e suas famílias. Os dias se passaram, e a tensão aumentava a cada momento. Amber sabia que a luta não seria fácil, mas tinha esperança de que, no final, a verdade seria descoberta e que a segurança retornaria à sua vida e à de suas irmãs. Amber Daniels, que tem apenas 10 anos, foi sequestrada e passou por momentos muito difíceis com suas duas irmãs mais novas. Mas ela conseguiu escapar e enganar o homem que as mantinha. Ela resolveu seu próprio caso e garantiu que ele fosse punido por tudo o que fez com elas. Na manhã de 4 de dezembro de 1997, o sol ainda estava para nascer, e a névoa cobria suavemente as vastas planícies do condado de Bacon, na Geórgia. Era exatamente 5 horas da manhã quando o fazendeiro, acostumado ao som do gado e ao cheiro da terra molhada, estava trabalhando em sua propriedade. Ele estava verificando os cercados, quando, de repente, notou 3 figuras pequenas caminhando lentamente ao longo da estrada deserta. Intrigado e preocupado, o fazendeiro se aproximou. Assim que se aproximou, percebeu que as meninas estavam descalças, vestindo apenas pijamas, e seus olhares estavam cheios de medo e confusão. Uma delas, com cabelo castanho bagunçado e olhos grandes, levantou a cabeça e disse com uma voz trêmula: "Nós somos de Santa Claus, Geórgia." O fazendeiro ficou surpreso ao ouvir isso. Santa Claus era uma cidade pequena e tranquila, situada a 50 milhas ao norte. Como aquelas crianças poderiam ter chegado tão longe? Mais importante, porque estavam sozinhas no meio da estrada em uma manhã tão fria. Percebendo a gravidade da situação, o fazendeiro imediatamente sentiu um aperto no coração. Ele sabia que algo estava errado. Sem hesitar, ele pegou seu celular e ligou para o 911. Sua voz carregada de preocupação enquanto explicava que havia 3 meninas perdidas e descalças perto de sua fazenda. Ele descreveu a aparência delas e a situação alarmante em que se encontravam, esperando que a ajuda chegasse rapidamente. Pouco depois, a polícia do condado de Bacon chegou ao local. As luzes piscantes dos carros de patrulha cortaram a escuridão, e os oficiais saíram rapidamente, prontos para atender à emergência. As meninas, ainda tremendo de frio e medo, foram levadas para a delegacia, onde puderam se sentir um pouco mais seguras. No ambiente da delegacia, os policiais estavam determinados a descobrir onde as meninas moravam e o que havia acontecido com elas. Amber, a mais velha das 3, com apenas 10 anos,
tomou a dianteira. Suas pequenas mãos tremiam enquanto ela falava, mas havia uma determinação em sua voz. Nós somos irmãs, ela começou. Fazemos parte da família Daniels. Amber olhou ao redor, tentando se lembrar do caminho de volta para casa, enquanto as lembranças se misturavam em sua mente. Ela respirou fundo e deu o endereço, mas sabia que a história que precisava contar seria muito mais complicada. O oficial a escutava atentamente, anotando cada palavra. Ele sentia a urgência e a seriedade da situação. Amber e suas irmãs estavam longe de casa, em um mundo desconhecido, sem saber o que havia acontecido com sua família. A delegacia, com sua luz fluorescente e os sons de impressoras e telefones tocando, se tornou um novo cenário de uma história que começava a se desenrolar. Uma história de medo, coragem e a busca desesperada por segurança. O xerife Mike Arlen dirigiu pela estrada sinuosa que levava à casa dos Daniels, seu coração pesado de preocupação. Ele sabia que as 3 meninas haviam sido encontradas sozinhas, e sua missão era entender o que havia acontecido. O pensamento de encontrar pais aflitos ou pelo menos, algum adulto responsável à espera na porta o deixava esperançoso. Contudo, ao se aproximar da casa, uma estranha sensação de inquietude começou a tomar conta dele. Quando estacionou o carro e saiu, o ar estava impregnado de um silêncio incomum. Não havia sons de risadas de crianças ou tilintar de panelas na cozinha. Como xerife, Mike estava acostumado a lidar com situações complicadas, mas a ausência de qualquer sinal de vida fez seu instinto de proteção disparar. Ele se dirigiu à porta da frente, que estava entreaberta, balançando levemente com a brisa fria da manhã. Alô? Há alguém em casa? Ele chamou, sua voz ecoando na quietude. Mas a única resposta foi o silêncio, pesado e opressivo. Com cautela, Mike empurrou a porta, que se abriu lentamente, revelando um interior que parecia congelado no tempo. A sala de estar estava em desordem, com brinquedos espalhados pelo chão e almofadas deslocadas no sofá. Mas o que mais chamou sua atenção foi a atmosfera estranha e sombria que pairava ali. Ele exalou um suspiro profundo, tentando se preparar para o que poderia encontrar a seguir. Assim que entrou, uma série de sons começou a preenchê-lo. O barulho persistente de um rádio-relógio tocando, a melodia repetitiva de um alarme de segurança apitando e, mais angustiante de tudo, o choro agudo e desesperado de um bebê. O som do choro cortou como uma faca, fazendo o coração de Mike acelerar. Ele seguiu na direção do som, cada passo mais pesado que o anterior. Ao entrar na cozinha, a cena que se desenrolou diante dele era desoladora. O rádio-relógio continuava a tocar uma música alegre, em contraste com a situação alarmante ao seu redor. A mesa estava posta, com pratos e copos prontos para uma refeição que nunca aconteceu. O alarme de segurança, que parecia gritar pela atenção de todos, apenas intensificava a sensação de emergência. E, em um canto, um berço balançava lentamente, um bebê chorando inconsolavelmente dentro dele. Mike rapidamente se aproximou do berço, o coração aflito. Ele sentiu a urgência da situação. Não havia tempo a perder. O choro do bebê era um apelo claro, uma chamada para que alguém interviesse. Ele agarrou seu rádio e pediu reforços, sua voz firme apesar da adrenalina percorrendo seu corpo. Precisamos de assistência aqui. Há um bebê na casa e não conseguimos encontrar os adultos. Enquanto aguardava a resposta, Mike olhou em volta, analisando cada detalhe da casa. Ele sabia que precisava agir rapidamente. Algo estava muito errado, e sua experiência como xerife o alertava de que cada segundo contava. A segurança das meninas e do bebê dependia dele, e a escuridão daquela manhã estava prestes a revelar segredos que ninguém queria ouvir. Enquanto o xerife Mike Arlen caminhava pela casa, seu coração batia forte, e cada passo parecia ecoar na solidão daquela manhã. Ele estava em alerta total, os sentidos aguçados, quando notou um movimento sutil sob a mesa da sala. Curioso e cauteloso, ele se agachou e viu um garotinho, com os olhos arregalados e cheios de medo. O menino estava bem quieto, como se estivesse se escondendo do perigo. Com um gesto tímido, o garotinho fez um sinal para o policial, gesticulando com a mão pequena em direção a um quarto próximo. A ansiedade crescia no peito de Arlen, pois ele sabia que aquele movimento silencioso significava que algo estava muito errado. Ao seguir o olhar do menino, o xerife notou uma mancha escura na porta do quarto. Sangue. A visão fez seu estômago revirar, mas ele sabia que precisava agir. Fique aqui, eu já volto, ele sussurrou para o garoto, antes de se levantar e empurrar a porta com muito cuidado. A madeira rangeu levemente, como se também estivesse apreensiva com o que estava prestes a ser revelado. Ao adentrar no quarto, o cheiro de sangue e desespero o atingiu em cheio. Diante dele, o cenário era devastador. Uma jovem mulher estava caída no chão, imóvel, seus olhos sem vida fixados em um ponto distante. O coração de Arlen afundou ao perceber a gravidade da cena. Ele deu mais um passo adiante e, em um canto da cama,
Notou duas formas cobertas por lençóis amarelados e manchados. Ao se aproximar, seu estômago se revirou novamente ao perceber que eram mais dois corpos, um homem e uma mulher, suas vidas tragicamente interrompidas, também sem sinais de respiração. Mas, em meio àquele horror, o som estridente de um chorinho chamou sua atenção. Olhando para o lado, Arlen viu um bebê, com o rosto ruborizado e lágrimas escorrendo por suas bochechas. O choro angustiado do pequeno era um grito de socorro que cortava a atmosfera pesada do quarto. Determinado a não deixar o inocente sofrer mais, Arlen decidiu que precisava fazer uma busca rápida pelo restante da casa. Ao se mover rapidamente, ele abriu a porta de um dos quartos das crianças, e ao entrar, seu coração despencou. Uma cena horrível se desenrolava diante de seus olhos. Um garotinho estava deitado na cama, imóvel, com um mar de sangue ao seu redor. O silêncio do quarto era ensurdecedor, e a visão do menino ferido fez o sangue de Arlen gelar. A incerteza sobre a presença de um possível agressor à solta o deixou em alerta máximo. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou do bebê que ainda chorava e, em um movimento rápido e firme, agarrou o menino ferido com cuidado, tentando não causar mais dor a ele. Colocando o bebê em um dos braços, Arlen segurou o garotinho machucado com a outra mão, seu instinto protetor se intensificando a cada segundo que passava. A adrenalina corria em suas veias enquanto ele saía apressado da casa. A urgência de escapar daquela cena horrenda e levar as crianças para a segurança pulsando em seu coração. Com os olhos fixos na porta aberta, Arlen saiu para o ar frio da manhã, sentindo a pressão da responsabilidade sobre seus ombros. Ele precisava garantir que aquelas crianças estivessem a salvo, longe do horror que haviam testemunhado. E, conforme o sol começava a raiar no horizonte, ele sabia que o trabalho de desvendar os mistérios daquele dia estava apenas começando. Na delegacia de polícia do condado de Bacon, os investigadores estão perguntando às três meninas o que aconteceu. Amber, que é a mais velha, começa a contar sua história e menciona um nome que vai mudar tudo. Ela diz que foi levada do seu quarto naquela noite por um homem chamado Scott. O ano era 1995, e o sol brilhava através das cortinas empoeiradas da modesta casa onde Amber, uma garotinha de 8 anos, vivia com sua mãe, Kim. A luz suave da manhã iluminava o pequeno espaço, revelando uma sala de estar que era tanto um lar quanto um campo de batalha. Kim lutava contra os demônios do álcool, uma batalha que levava frequentemente ao fundo do poço, fazendo com que Amber e seus irmãos, com o passar dos anos, fossem colocados em lares adotivos. Aqueles momentos eram confusos e dolorosos, marcados por separações e a incerteza de não saber quando ou se voltariam para casa. Mas, à medida que o tempo passava, algo estava mudando dentro de Kim. Determinada a se reerguer, ela estava decidida a deixar o álcool para trás e proporcionar um lar amoroso e seguro para seus 3 filhos. As reuniões de alcoólicos anônimos tornaram-se um novo ponto de esperança em sua vida. Ali, rodeada por pessoas que também lutavam contra seus vícios, Kim encontrou força e inspiração. Foi nesse ambiente de apoio que ela conheceu Danny Daniels, um homem também em recuperação que trazia consigo sua própria história de lutas e superações. O amor floresceu entre eles, uma conexão que brotou do entendimento mútuo e da determinação de construir um futuro diferente. Juntos, Kim e Danny decidiram que essa nova vida seria livre de álcool. Um compromisso que transformaria não apenas as suas vidas, mas também a vida das crianças que dependiam deles. Cada dia era uma nova oportunidade de reconstruir o que havia sido perdido, e eles estavam determinados a fazer isso juntos. Finalmente, chegou o dia esperado, o dia que Amber havia sonhado. As autoridades, vendo o esforço sincero de Kim para se recuperar, permitiram que Amber voltasse para casa, onde sua mãe a aguardava. A emoção que tomou conta de Amber ao cruzar a porta foi indescritível. Ela correu pelos corredores familiarmente abandonados, sentindo o cheiro reconfortante do lar que tanto amava. Com lágrimas nos olhos e um sorriso radiante no rosto, ela se lançou nos braços da mãe. E lá estava Danny, com os braços abertos, pronto para acolhê-la em sua nova família. Ele sorriu calorosamente, e Amber sentiu uma onda de amor genuíno. Era um momento mágico, uma mistura de alívio e felicidade que tocou seu coração. A sensação de sua mãe ao seu lado, junto daquele homem gentil, fazia com que tudo parecesse possível novamente. Assim que Kim e Danny se casaram, as famílias se juntaram, e a casa se encheu de novas risadas e vozes. Jéssica, a filha adolescente de Danny, juntou-se a Amber, junto com seus irmãos, Brooke e Brian. Agora, todos estavam morando juntos sob o mesmo teto, criando novas memórias em um lar que estava se reerguendo das cinzas. A casa, uma vez marcada por sombras e incertezas, estava agora cheia de vida. Joguinhos espalhados pelo chão, risadas ecoando pelos corredores e o cheiro de bolinhos frescos saindo do forno tornavam o ambiente vibrante. A mãe de Amber, com a ajuda de Danny, estava cumprindo seu sonho de proporcionar um lar seguro e repleto de amor. Amber olhava ao redor, absorvendo cada momento, cada risada e cada abraço. Finalmente, a promessa de um futuro melhor estava se concretizando.
A esperança estava de volta, e com ela, o amor incondicional que todos sonhavam em sentir e compartilhar. Antes, ela era quem precisava de ajuda para cuidar da gente, mas agora, com sua vida arrumada, quem queria abrir as portas da nossa casa para mais crianças, criando um lugar acolhedor para todos. Desde pequena, eu me lembrava de como nossa família começou a receber crianças adotivas. Era tão divertido ter novos amiguinhos para brincar. Uma das primeiras crianças que os Daniels acolheram foi uma menina chamada Joanne. Eu sabia que ela seria minha melhor amiga. Ela tinha a mesma idade que eu, era super legal, e eu amava seu cabelo ruivo. A mãe biológica da Joanne podia vir nos visitar. E geralmente ela trazia seu filho, Jerry Scott Idler, junto. Jerry, que as crianças chamavam de Scott, tinha 18 anos e era super legal com todos nós. Ele sempre brincava, pulava no trampolim e até ensinava a gente a pescar. Eu lembro de como ele me colocava nas costas e me levantava nos ombros. Jerry era muito divertido e sempre mostrava muito carinho e gentileza. Ele parecia uma pessoa normal, como qualquer um que entrava e saía da nossa casa. Mas, de repente, um dia ele parou de vir. 2 anos se passaram e Joanne, sua irmã, voltou para a casa da mãe, deixando a família Daniels. Desde então, nem eu nem minha família ouvimos falar do Jerry. Agora estamos em 1997, e a casa dos Daniels está cheia, com 3 crianças adotivas a mais, além de nós 4 originais. Com o Natal se aproximando, todos estão animados para celebrar juntos. A família já montou a árvore de Natal e estamos a apenas algumas semanas da festa. Amber estava dormindo tranquila, como em qualquer outra noite, quando de repente, acorda com um susto. Mesmo não vendo Jerry há anos, ela o reconhece imediatamente. Ele está gritando para ela: acorde, acorde. Você precisa acordar. Amber fica assustada. Ao longe, consegue ouvir seus irmãos chorando no quarto ao lado. Jerry diz que precisam sair de casa rápido. Eu estava tão confusa e com medo, ouvindo as meninas chorando. Não sabia o que estava acontecendo. Jerry segurou meu braço e saiu correndo comigo pelo corredor. Ela ainda estava confusa e perguntou a ele onde estavam seus pais. Jerry explicou que a mãe e o pai não estavam em casa. Eles já tinham saído com as outras crianças e pediram para ele vir buscá-la e suas irmãs, Amanda e Brooke. Mas, bem na hora em que estavam prestes a sair pela porta da frente, Amber olhou para trás e viu seu irmãozinho Corey, de apenas 4 anos, escondido debaixo da mesa da cozinha. De longe, Amber ouve seu irmãozinho Gabi chorando. Por que estamos deixando eles? Por que estamos deixando eles? Jerry responde: sua mãe e seu pai vão voltar e buscá-los. Jerry sempre foi muito legal com eles, então parecia seguro ir com ele. Todos entraram na van dele, e ele disse que os levaria para ver seus pais. Mas, enquanto dirigia por uma estrada deserta, as meninas começaram a ficar cada vez mais preocupadas e a chorar. Elas não sabiam para onde estavam indo nem onde estavam seus pais. Depois de dirigir por mais de meia hora, o carro diminuiu a velocidade, virou em uma rua lateral e parou embaixo de uma ponte. Jerry desligou o motor e pediu para Amber entrar no banco de trás com ele, enquanto mandava Amanda e Brooke irem para frente. Nesse momento, eu estava ficando cada vez mais assustada e confusa sobre o que estava acontecendo. O homem começou a tirar suas roupas, e eu vi uma faca na bota dele e uma arma no chão da van. Então, ele se aproximou de mim, Amber, que tinha apenas 10 anos. Eu estava chorando, e ele me disse que se eu não parasse de chorar, ele faria mal às minhas irmãs. Eu fiquei com muito medo e parei de chorar, porque não queria que ele machucasse elas. Quando ele finalmente parou, pediu para eu colocar minhas roupas de volta. Eu fiz o que ele disse enquanto ele saía do carro e voltava para o volante. Sem dizer nada, Jerry começou a dirigir novamente. As 3 irmãs ficaram em silêncio, apavoradas e sem saber o que fazer. Amber se perguntou para onde Jerry estava levando elas. De repente, o carro parou. Era de madrugada, e Amber percebeu que estavam no topo de uma ponte. Jerry pegou a arma e obrigou Amber, Brooke e Amanda a saírem da van. Ele continuava ameaçando as garotas enquanto se aproximava da borda da ponte. Abaixo, a água corria rapidamente. As 3 crianças estavam muito assustadas, juntinhas umas das outras, sem saber o que ia acontecer. Mas, de repente, Jerry jogou a arma sobre a ponte na água. Naquele momento, Amber pensou: essa é a nossa chance. Saia dessa van. Corra. Podemos nos esconder na floresta. É só correr o mais rápido que você conseguir. As 3 meninas, descalças, começaram a correr para longe da van. Atrás delas, Jerry gritava para que parassem e voltassem. Amber ouviu ele se aproximando e correu ainda mais rápido. Ele era maior que ela e suas irmãs, mas Amber acreditava que elas podiam ultrapassá-lo.
Mas Jerry estava se aproximando rapidamente de Brooke e agarrou seu braço com força, parando-a imediatamente. Jerry disse a Brooke que, se ela não voltasse para a van, ele a jogaria da ponte e que ela nunca mais a veria. Amber estava em uma situação muito difícil. Ela precisava escolher entre salvar a si mesma ou arriscar a vida da sua irmã mais nova. Ela sabia que a única forma de proteger Amanda era obedecendo ao que Jerry pedia. Então, Amber e sua irmã Amanda começaram a caminhar devagar de volta até Jerry e Brooke. Quando estavam juntos novamente, Jerry mandou que voltassem para a van, enquanto ele as levava para longe de casa. Ele virou em uma estrada e, então, Amber perguntou novamente: "Para onde você está nos levando? O que estamos fazendo?" Jerry ficou irritado e começou a gritar. Logo, ele parou em um pequeno beco sem saída e disse para as meninas esperarem lá por 5 minutos até que ele voltasse. Jerry continuou falando: "Eu volto em 5 minutos. É melhor vocês estarem aqui." As meninas ficaram em silêncio, olhando o carro de Jerry se afastando. Elas não se atreveram a se mover até que as luzes do carro dele desapareceram completamente. Depois de contar até 65 segundos, Amber disse às irmãs: "Vamos correr." Ela falou para as meninas: "Precisamos encontrar ajuda. Temos que contar a alguém o que aconteceu. Precisamos achar nossos pais e voltar para casa." Enquanto corriam pela estrada, as meninas avistaram uma casa de fazenda ao longe. Mas, de repente, os faróis de um carro acenderam bem na frente delas. Amber puxou as irmãs e as fez se jogar na vala para não serem vistas. O carro começou a diminuir a velocidade, e Amber sentiu um frio na barriga. Elas achavam que tudo tinha acabado. Amber ficou paralisada de medo, mas quando o homem saiu do carro, não era o agressor. Era um fazendeiro da região, que logo ofereceu ajuda. Amber soltou um suspiro de alívio e pediu para as irmãs saírem de seu esconderijo. O fazendeiro levou as meninas para um lugar seguro e chamou a polícia. Logo, o xerife chegou e levou as 3 para a delegacia. Para sua surpresa, todos os membros da família que Amber não via há anos estavam lá. Então, ela perguntou: "Onde estão a mamãe e o papai?" Nesse momento, Corey se aproximou e disse: "Eles estão mortos." Amber ficou brava e respondeu: "Pare de mentir. Isso não é verdade." Quando Amber olhou ao redor da sala e viu todos os adultos e seus parentes, todos em silêncio, percebeu que o que seu irmãozinho disse era verdade. Sua mãe não estava mais viva. Depois de tudo o que aconteceu naquela noite, Amber ficou em choque ao descobrir que tanto sua mãe quanto seu padrasto se foram. Ela começou a chorar, mas também estava determinada. Amber sabia quem tinha feito isso e queria ter certeza de que ele seria preso e punido. Então, contou aos policiais um detalhe muito importante. O nome do homem que fez tudo isso, Jerry Scott Idler. Ele era irmão de uma das crianças que moravam com a família Daniels e costumava visitar frequentemente, brincando com as crianças e mostrando interesse de forma inadequada pela filha mais velha, Jessica. A polícia começou a procurar informações sobre Jerry e logo descobriram que ele já tinha problemas com a lei. Ele tinha sido preso uma vez por dirigir embriagado. Então eles tinham a foto dele em seus registros. Os investigadores mostraram a Amber várias fotografias para que ela pudesse identificar o homem que a sequestrou. Eu tenho 6 fotos aqui. Você pode saber ou não quem está nelas. E tudo bem. Quero que você olhe para elas e, se reconhecer alguém, me avise. Os policiais mostram uma foto a Amber. "É esse o cara?" Ela responde: "Sim, esse é Scott Idler." Para ajudar a polícia a entender o que aconteceu naquela noite, Amber é convidada a contar tudo o que lembra. Com coragem, ela fala sobre o que Jerry fez com ela e para onde eles foram. "Eu tive que mostrar a eles onde estava a estrada de terra para onde ele nos levou." Ela se lembrou de cada palavra que ele disse e de tudo o que fez. Com as informações que Amber deu, a polícia foi de volta à casa dos Daniels e começou a procurar evidências do crime. Eles coletaram impressões digitais, uma ponta de cigarro e amostras de DNA para ajudar a resolver o caso. Os investigadores achavam que, naquela mesma noite, por volta da 1h da manhã, Jerry entrou na casa da família Daniels pela janela dos fundos. Depois, ele foi até o quarto da filha mais velha, Jessica, que tinha 16 anos, e tentou se aproximar dela. Os detetives pensavam que ela deve ter ficado assustada e corrido para o quarto dos pais para se proteger. Mas Jerry, que já tinha estado na casa várias vezes, sabia onde a família guardava sua espingarda. Ele foi até o armário, pegou a arma e entrou no quarto dos pais. Infelizmente, ele fez coisas muito ruins, atingindo Jessica, além de Kim, Danny e Brian, que tinha apenas 8 anos, até que a arma ficou sem balas. Depois disso, Jerry entrou no quarto de Amber e a levou junto com suas irmãs. Com todas as informações que Amber deu e as provas que encontraram nas cenas do crime,
A polícia estava pronta para prender Jerry, mas ele ainda estava fugindo e ninguém conseguia encontrá-lo. A polícia usou todos os recursos disponíveis para rastreá-lo, e Amber nunca tinha visto tanta presença policial antes. Os investigadores achavam que Jerry poderia estar se escondendo na casa da mãe dele em Alma, na Geórgia, que fica apenas 1 hora do lugar onde tudo aconteceu. Muitos policiais foram até lá. Mas, quando chegaram, não encontraram nenhum sinal dele. Eles começaram a procurar ao redor da casa e, depois de um tempo, finalmente descobriram Jerry escondido debaixo das tábuas do assoalho em um pequeno espaço. Jerry Scott Adler foi acusado e preso por 4 assassinatos, 3 sequestros e roubo. Ele não tentou escapar e confessou tudo, dizendo que parecia um sonho para ele. Enquanto isso, Jerry estava na prisão esperando pelo julgamento, e Amber tentava lidar com a tragédia que aconteceu com sua família. Ela havia perdido a mãe, o pai, a irmã mais velha e o irmão mais novo, e isso aconteceu muito antes do Natal. O Natal sempre foi uma época especial para a família deles, cheia de tradições. Mas, naquele ano, quando a noite de 24 de dezembro finalmente chegou, não havia festa nem alegria, só tristeza. Foi nesse momento que Amber percebeu: eles nunca mais voltariam. No dia 30 de agosto de 1999, começou o julgamento de Jerry Scott Adler. Amber, agora com 13 anos, teve sua entrevista exibida durante o julgamento e isso foi usado como prova contra ele. Toda a comunidade estava muito triste e abalada pelo que aconteceu na pequena cidade. O júri levou apenas 20 minutos para decidir. Eles deram a sentença de morte. Em 2 de dezembro de 1999, Jerry Scott Adler foi condenado por 4 homicídios, sequestro, abuso sexual infantil e roubo. Ele foi sentenciado à morte e agora está no corredor da morte. Essa foi a única vez que vi Jerry Adler mostrar algum remorso. Ele abaixou a cabeça e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Para Amber, enquanto ele não pudesse sair e machucar mais ninguém, estava tudo bem. Agora, mais de 20 anos se passaram desde a tragédia. Amber decidiu que não deixaria seu passado controlar sua vida. Ela estava determinada a viver ao máximo. A mãe de Amber também superou muitos desafios para garantir que seus filhos crescessem sentindo-se amados. Agora, Amber está criando sua própria família. Ela dá muito amor e atenção ao seu filho e quer fazer com que a casa dele seja tão acolhedora e bonita quanto a que sua mãe trabalhou duro para construir. Saber que posso ver meu filho crescer é incrível, mas me faz sentir falta da minha mãe. Ele é meu futuro. Vadim é tudo para mim. Eu rezo para que ele nunca passe por nada do que eu passei quando era criança. Rezo para que ele tenha os dias felizes que eu tive. Eu faria qualquer coisa por ele. Amber percebeu que o que aconteceu com ela quando criança não foi culpa dela. Ela deixou a raiva do passado para trás, entendendo que isso não ajuda a criar amor na sua família hoje. Estou em uma parte da minha vida em que, se eu pudesse dizer a Jerry que o perdoo pelo que ele fez, eu diria: não posso mudar o passado, mas posso fazer meu futuro ser melhor para mim e para minha família. Se eu ficar odiando ele para sempre, qual é o sentido disso? Quero sempre ser a melhor pessoa. Amber decidiu que não deixaria seu passado controlar sua vida. Ela estava determinada a viver ao máximo. A mãe de Amber também superou muitos desafios para garantir que seus filhos crescessem sentindo-se amados. Agora, Amber está criando sua própria família. Ela dá muito amor e atenção ao seu filho e quer fazer com que a casa dele seja tão acolhedora e bonita quanto a que sua mãe trabalhou duro para construir. Saber que posso ver meu filho crescer é incrível, mas me faz sentir falta da minha mãe. Ele é meu futuro. Vadim é tudo para mim. Eu rezo para que ele nunca passe por nada do que eu passei quando era criança. Rezo para que ele tenha os dias felizes que eu tive. Eu faria qualquer coisa por ele. Amber percebeu que o que aconteceu com ela quando criança não foi culpa dela. Ela deixou a raiva do passado para trás, entendendo que isso não ajuda a criar amor na sua família hoje. Estou em uma parte da minha vida em que, se eu pudesse dizer a Jerry que o perdoo pelo que ele fez, eu diria: não posso mudar o passado, mas posso fazer meu futuro ser melhor para mim e para minha família. Se eu ficar odiando ele para sempre, qual é o sentido disso? Quero sempre ser a melhor pessoa.